Bom dia, Cintia Cruz. Ai, bom dia, Demauro. Cá estamos nós para falar de novo de terapia e de novo de amizade. Ué, mas vocês já gravaram um episódio sobre isso? Não, com tudo isso junto, mas a gente já gravou sobre amizade, a gente já gravou sobre terapia, a gente já gravou sobre terapia, tipos de amizade, tipos de afeto, tipos de amor, e aí a gente resolveu juntar tudo hoje no episódio dessa semana. Exato. E qual é o tema do episódio dessa semana, Cintia? A gente pode ser amigo do psicólogo? É, esse é o tema Hum, da semana. Por que ser amigo do terapeuta? É óbvio que a gente quer, né? Porque é aquela pessoa que tá ouvindo vou tirar a parte que a gente tá pagando a pessoa pra ouvir a gente, né? Que depois a gente vem nesse detalhe. Mas a pessoa que tá ali presente, tá te ouvindo de verdade, tá fazendo pergunta com interesse, pelo menos tá demonstrando que tem interesse, apesar da gente tá pagando. E tem uma conexão gostosa, né? Tem essa sensação boa, essa pessoa. Porra, quem que te conhece? Seus pais te conhecem como terapeuta? Não conhece. Como que você vai ter uma relação assim Não, com. é o sonho de melhor amigo, né? Cá entre nós, gente, não é o sonho de melhor amigo? Só que assim, eu vou falar como psicóloga, como terapeuta, ou psicanalista que não fez psicologia e tal, aí já não posso falar em relação a eles, mas eu, psicóloga, que respondo a um código de ética, Que posso né? ser presa? Que posso fazer meu CRP, meu registro e tal, assim, não, a gente não pode ser amigo do paciente enquanto o tratamento está acontecendo. É uma diretiva do nosso conselho regional e tem um motivo, não é uma proibição banal, e a gente vai falar sobre isso também. Mas continua. Mas eu sou amigo do meu terapeuta holístico, do meu. Gente, aí eu já não sei, não vou me meter na terapia holística, no que você faz, sei lá o quê. O que eu sei é que para psicanálise, para psicologia em geral, né, o trabalho terapêutico atrapalha a nossa objetividade quando a gente mistura a nossa própria vida do terapeuta com a vida do paciente, leva isso para sessão e tal. Então, é nessa linha que a gente vai falar. Uhum. Até eu tive uma ideia, Cintia, que é, se você é uma pessoa que está procurando amigos, arruma 5 terapeutas e aí você começa a fazer 5 dias por semana, cada dia um, você não conta para eles, você já começa com a mentira, né? Ocultando. Não a mentira, você só oculta, não mente. E aí, depois Ah, de um Bruno, ano, você vai ter 5 pessoas seu amigo ali. Você para a terapia com eles, fica com um, né? O melhor, que aí você avalia também e E julga. aí você monta um É. grupo, na verdade, de amigos, né? Você cria uma Não galera, pode. Eles não podem se entendi. conhecer, porque senão eles vão falar, nossa, como que você conheceu o Bruno? Então, eu fui terapeuta dele. De que ano? Ah, o mesmo ano em que eu era terapeuta dele. Aí, talvez não seja muito bom esse plano, Cintia. Não foi boa essa ideia, não. E assim, mas eu gosto dos psicólogos, eu queria ter amigos psicólogos. Aí é outra coisa. Eu recomendo. É muito bom. É pessoa que te dá muitos tapas e você dá muitos tapas gostosos. Ah, é muito bom ser amigo de psicólogo, Cintia. Estou vendo isso como uma coisa maravilhosa da Gente, vida. não se enganem, tá? É porque eu sou uma pessoa maravilhosa, não quer dizer que todo psicólogo é maravilhoso, não, que eu conheço uns que valha-me Senhor, hein? Só fica aqui o comentário aqui. Mas enfim, vamos lá, vamos falar É quero verdade. continuar sua linha de pensamento, que é óbvio que a gente vai ter vontade de ser amigo de uma pessoa que está lá disponível pra gente, que está nos ouvindo, e que está atento ao que a gente está falando e que tem um cuidado óbvio acontecendo, porque o processo terapêutico é um processo de cuidado. Então, quando a gente se sente cuidado, o afeto, ele naturalmente acontece, né? Só que, vamos lá, gente, vamos parar para pensar, né? Você conhece seu terapeuta? O que que você sabe dele de verdade? Porque é, assim, um bom psicólogo, um bom psicanalista, ele vai cuidar muito bem, com muito carinho, com muita atenção, sobre o que ele leva para a terapia dele, o que ele mostra dele, o que ele autorrevela, que a gente fala, né, que é o termo correto. Então, ele tá meio que gerenciando o que você sabe sobre ele. E não é de uma, não interpretem mal, tá? Não é de uma maneira fria e calculista e ruim. Mas é porque se a gente se coloca muito no processo terapêutico, ele perde a cara que ele tem que ter, que é a sua cara.
que é a cara do paciente. Então, toda vez que a gente tem que levar alguma coisa, que a gente acha que tem que levar alguma coisa da nossa vida pessoal para o processo, que a gente vai falar sobre a gente, ou vai dar um exemplo nosso e tal, isso é pensado, o porquê daquilo, o motivo. Se eu falar aquilo, vai interferir? Se eu falar que eu gosto daquilo, o paciente vai se sentir forçado a gostar também. Então, se autorrevelar no processo é uma ferramenta muito poderosa para o terapeuta. Então, ele teria, não quer dizer que todos façam isso, porque eu já ouvi histórias horrorosas, mas ele teria que estar cuidando disso com atenção. Tem uma série, Sessões de Terapia, né, que inclusive vai ser a minha recomendação aqui. Ela é muito legal nesse lado, como tem esse terapeuta que ele é uma máscara, ele não diz nada da vida pessoal dele, ele tá só ouvindo e tudo mais. E aí depois ele vai descobrindo esse poder do dizer, de se mostrar como um humano normal, mas relacionado ao paciente, né? Ele não vai dizer que ele tá com É, problema no casamento se a pessoa, o paciente, não tá dizendo sobre aniversário. Então ele compartilha coisas reais dele, da vida dele, de experiências dele, do passado, enfim, relacionado ao que o paciente está trazendo naquele momento. A pessoa com problema no casamento, ele assume de ter problema em casamento também, em relacionamento, como isso é difícil e faz parte da relação de dois e tudo mais, porque existe um acolhimento quando você compartilha, né? Nas relações de amizade é isso, né? Se você compartilha com alguém, alguém não te dá nada, só fica ali sem como se a pessoa não tivesse aberta, sabe? Como se a porta tivesse fechada, assim. Aí você joga, aí bate na porta e cai no chão. E aí quando você dá uma coisa, a pessoa te dá de volta, é como se... Eu pensei em tentáculos aqui, mas talvez tenha ficado um pouco sexual e não é isso sobre a terapia. Então remova essa coisa da sua cabeça, esse Bruno, exemplo. esse exemplo, mas você entendeu, né? Foi ali nesse ponto. E como é gostoso isso. Eu lembro da minha terapia, de como o meu terapeuta era cuidadoso nisso, de trazer coisas reais da vida dele sobre relacionamento, principalmente nas partes de dificuldade. Porque eu sinto que a maior parte do que tudo que a gente vê é como se tudo fosse perfeito. As pessoas no trabalho estão felizes, as pessoas no relacionamento estão felizes, os relacionamentos duram 40, 50 anos. Mas ninguém está falando a verdade ali de momentos dolorosos, de momentos de fraqueza, de insegurança, que todo mundo tem. E aí você vai num local para ser vulnerável, para baixar suas guardas, e a outra pessoa não se conecta com você, é uma coisa difícil também de você se sentir tão aberto, né? Só que, conforme você vai se abrindo, a pessoa vai se abrindo, esse vínculo vai aumentando. E não tem como você não querer ser amigo dessa pessoa. Puta, eu sei de um monte de coisa dessa pessoa, essa pessoa é gostosa, é uma alma gostosa, eu quero ser amigo. Só que quando você perguntou se a gente sabe de tudo, não tem como saber, né? Não tem como saber se aquela pessoa é tóxica, se o seu terapeuta é tóxico em algum momento. Na verdade, no que ele é tóxico, né? Porque todos nós Porque temos o ele vai nosso ser, nível, porque ele vai é. ser. No que tem coisas que ele não gosta, religião e tudo mais. Ainda assim, eu acho que eu quero ser muito amigo, mas tem outras partes também. Então, mas eu queria levantar primeiro essa bandeira do você não sabe quem o seu terapeuta realmente é. Essa é a primeira coisa, né? Uhum, Tem uma parte, né, que agora são as redes sociais, então a gente acaba se revelando mais nas redes sociais. Tem gente tem psicólogo que prefere ter uma rede mais fechada e não mostrar nada da vida dele ali e tal, e preservar isso. Tem terapeuta que não. Então, mesmo se o seu psicólogo, seu terapeuta é alguém que está nas redes sociais falando e se mostrando e tal, ainda assim você não conhece de fato essa pessoa, porque você está vendo um recortezinho de quem ela é ali, né? É, uma coisa que também acontece bastante é você gostar do jeito da pessoa. E até é isso que faz você ficar no processo terapêutico. Então, ela é simpática, ou ela é engraçada, ou ela é quietinha, mas de um jeito acolhedor, que eu acho legal. Então, já tem uma coisa ali naquela outra pessoa que te fez ficar naquela terapia. Então, claro, né? Você de alguma maneira gosta do jeito da pessoa, mas não quer dizer que você conhece a pessoa. Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir, assim, né? Cíntia, mas nessas autorrevelações do meu terapeuta, eu me identifico muito com ele. Sim, criatura, porque ele escolheu uma autorrevelação de fato para criar isso. Porque era importante você se identificar naquele momento, você sentir que outra pessoa sente a mesma coisa que você, entende o que você está sentindo. Então, é, o que eu estou querendo dizer, gente, é que
não é que não é uma relação verdadeira. A relação terapêutica, ela é talvez uma das mais verdadeiras possíveis, né? Mas ela é uma relação muito diferente das outras relações que você tem na vida. Não é igual, não é. Porque é assim, ó. A gente tem um contrato de trabalho, né? A gente está prestando um serviço, a gente ganha para isso. Mas não é a mesma coisa que um dentista, não é a mesma coisa que um advogado. É diferente. Então, tem uma relação comercial, tem uma relação de cuidado, de tratamento, tem um vínculo que precisa acontecer. Então, vários pratinhos aí para a gente equilibrar. E até trazendo um exemplo pessoal aqui, eu falei no episódio de amizade com mais detalhe, que é um que a gente falou desse relacionamento. Mas eu lembro no começo da terapia, eu tinha muita dificuldade de criar conexões, criar amizade com as pessoas. E aí, na minha cabeça, o meu terapeuta entrava num local de amigo, porque eu não via também como um lado de transação ali, de tipo, é 50 minutos, acabou o tempo, tchau. No começo, você fica. É uma relação que a gente nunca teve antes na vida, né? De tipo, como assim? Eu tô falando É. com alguém toda semana e essa pessoa não é um amigo meu direto. É tudo sobre mim aqui, você não tem essa clareza. E vai caindo aos poucos esse entendimento, né? Vai surgindo aos poucos. E aí eu lembro que eu precisava fazer uma cirurgia de arrancar o meu dente do siso, eu tomar anestesia e não podia sair de lá sozinho. E aí o amigo que ia comigo na semana acabou tendo que viajar por causa do trabalho e não ia poder ir. E eu não tinha outra pessoa para pedir. Quer dizer, eu tinha, mas eu não conseguia me sentir conectado, não conseguia me sentir pedindo esse favor para as pessoas. E aí eu pedi para o meu terapeuta. E o meu terapeuta falou que ele podia ir, mas ele cobraria. E aí eu lembro de me sentir com muita raiva daquilo, assim, sabe? De tipo, como assim você vai cobrar pra ir, sabe? Como que isso funciona? Porque é isso, na minha cabeça não estava tão claro assim como tudo funcionava. Mas ele não ia cobrar porque ele é cuzão e é só uma relação de dinheiro. Era porque eu não conseguia fazer amizades. Era sobre mim. E se ele não cobrasse, ele não ia estar me acolhendo. Ele ia estar de novo mantendo o local ali protegido, onde o Bruno não vai lá e não se arrisca de fazer amizade, não se arrisca de fazer conexão. E claro que isso não foi tudo descoberto naquele momento, né? Naquele momento, depois eu falei pra ele de Só sentir raiva. raiva daquilo, eu tava ali pra julgar, né? Pra assim, direcionar o meu problema no meu terapeuta. Era esse o meu trabalho, tá? Deu E, certo naquele e o momento. terapeuta está preparado para receber isso É. também, né? E aí eu pedi para uma outra pessoa, a gente criou uma conexão incrível, porque eu saí drogadaço, né, da anestesia, falando um monte de coisa sem fazer nada de sentido, a pessoa adorou, a gente teve uma relação muito mais legal disso, a gente virou amigo muito mais legal, e é isso, e depois com o tempo isso foi melhorando, inclusive aos poucos o meu terapeuta foi explicando como era isso e tal, e aí até o ponto em que eu tinha amigos, eu sabia fazer amigos, fazer conexões, e aí o meu terapeuta falou, ah, se você me pedisse hoje para ir arrancar o siso, eu não te cobraria, eu iria com você, deu filho da puta, finalmente, É. não é só sobre dinheiro, seu enfim, mas já era um momento engraçado sobre isso, sabe? Mas, de novo, era sobre mim, não era sobre o terapeuta, né? Não era sobre outro, era sobre uma dificuldade minha que estava sendo acolhido, mesmo naquele momento eu vi isso como uma violência, porque não era uma amizade, era um sentimento ali de Ah, não entender o que E, é terapia, né? e assim, ó, a maneira que a gente responde para o paciente quando ele manda mensagem ou quando ele. Tudo isso faz parte do processo. Como o paciente desmarca uma sessão, ou como o paciente te avisa, todas essas coisas são dados importantes para a gente, que a gente está montando o nosso quebra-cabeça de quem a gente está analisando, né, do nosso paciente. Então, tem uma objetividade que precisa ser mantida, que é importante, que foi o que seu terapeuta fez ali, né? O Bruno tem essa dificuldade, ele está passando por essa situação, é a situação perfeita para a gente colocar em prática e falar e desenvolver um tema que é, sei lá, um dos principais temas da vida dele aqui. E um bom terapeuta, ele tem que estar atento a isso. Há um tempo atrás, eu estava atendendo um paciente e ele é um paciente extremamente intelectualizado, assim, muito inteligente, e tal, tem uma racionalidade muito forte, enfim. E aí, um dos mecanismos de defesa dele é a racionalização, né, e tal, enfim. E aí a gente tinha um tema importante para falar na sessão e ele ficou meia hora da sessão falando de outra coisa. Então, assim, eu comecei a sessão, cutuquei o ponto, ele puxou um outro assunto, que daria para ele ter falado por 10 minutos, ele ficou meia hora falando. Só que
também era um assunto que era importante, que tinha uma importância, não a importância toda que ele deu, mas era importante. E aí a gente está vendo isso acontecer, entendeu? Não é que você tá lá com seu cigarro imaginário pensando na vida. Eu pensei, puta, caralho, meia hora aqui, né? Enfim. Aí ele entrou num outro assunto e ele falou sobre isso. Ele falou: Ah, porque eu sei que eu faço isso, né? Que eu fico enrolando as pessoas na racionalização e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tá, 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 tá. Tá. Eu tinha duas escolhas clínicas ali para fazer. Eu podia falar, igual você fez agora, perdeu meia hora falando, né? Esse caralho desse negócio aí, não sei o quê. Ou então eu porque foi também uma das poucas vezes que ele falou sobre isso abertamente na terapia, assim, sobre ele falar da defesa dele sem que eu tenha que cutucar que isso é uma defesa dele e tal. Então eu preferi, ao invés de enfrentá-lo, de falar, igual você fez agora, ficou enrolando, né? Perdeu metade da sessão nisso, não sei o quê. A gente foi explorando isso melhor e tal. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo é, um bom terapeuta, a gente está atento. Não ache que ele está aí só te ouvindo e vendo. A gente está aqui entendendo como vocês funcionam e chega uma hora da terapia, do processo terapêutico, que a gente sabe, a gente já sabe que na sessão passada eu falei de uma coisa difícil para a pessoa, na outra sessão ela vai chegar com um probleminha novo, com um assuntinho que não tem nada a ver, porque ela quer fugir do processo. E a gente também vai entendendo se vale deixar fugir hoje, se não vale, falando não, 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 não. Ninguém vai ficar falando de probleminha de trabalho quando o problema real é com o seu pai, né? Assim, então, também são escolhas clínicas, né? Assim, do quanto a gente vai enfrentar, puxar o paciente, não puxar se é o momento. E são decisões difíceis, não pensem que é fácil, não. Eu Uhum. que atendo outros terapeutas, tenho, né, amigos psicólogos e tal, tem hora que a gente fica meio, putz, será? E a gente erra, às vezes a gente tenta uma intervenção, não fica legal, não dá certo, perde a oportunidade, tem que esperar uma outra situação dessa acontecer. É, é isso. Eu acho que vale mais um. A gente tem 3 episódios que eu lembro sobre isso, né, de terapia. Dois que são Você está fazendo terapia errado, parte um e parte 2. Bom, estar linkados aqui. Esse de amizade também a gente traz uma parte disso. E eu acho que vale uma. Eu acho que vale um episódio da gente falar sobre falhas, sabe? Sobre o outro ser um ser humano. Porque eu lembro de achar que meu terapeuta não podia falhar comigo. Daí, como assim? Ele não pode falhar com você? É um ser humano todo cagado. Vai fazer uma coisa que não vai dar certo. Eu sentia muito medo disso, sabe? De errar comigo e colocar num local onde não poderia errar. Mas enfim, eu vou anotar na nossa lista de temas para voltar nisso. E eu queria trazer um ponto que é relacionado a quando a gente está no ambiente de terapia, é sempre o mesmo ambiente, né? A gente está ou na ligação, online, ou a gente está no consultório, ali onde acontece O regularmente. setting. Ah, O setting. E quando a gente. Dois pontos. Um é quando a gente tem sessão de terapia fora do setting, e o outro é quando a gente encontra o terapeuta em ambientes da vida real e como isso funciona. Porque, por exemplo, fora do setting, eu lembro uma vez a gente foi escalar. Eu já escalava há um bom tempo, o meu terapeuta também. Ele falou: eu tô fazendo sessões com algumas pessoas que eu acho importante a gente fazer escalada e tudo mais, como isso é parte da terapia. Não era só vamos escalar porque nós dois gostamos, era parte da terapia. Mas eu lembro dele, a gente fazer coisas ali que era, sei lá, andar num negócio assim que era super mole, e se você caísse, era um medo de altura e tudo mais. E aí eu fui subir no negócio e eu lembro da sensação assim de tipo, era só isso? O que que eu deveria sentir aqui? Aí ele perguntando comigo e tudo mais, e eu falei, mas eu já escalo, isso não é um medo. Eu tenho medo de que eu vou cair daqui, mas não é algo que tá me despertando nada, que já é presente na minha vida. E aí eu lembro da gente estar nesse local ali, escalando e tudo mais, e ter essas sensações, assim, sabe? Que não eram novas para mim, porque eu já escalava, mas era muito novo estar com o meu terapeuta naquele ambiente que era algo que é muito importante para mim, que é escalar. E aí depois a gente acabou indo almoçar juntos e tudo mais, e teve essa extensão fora da sessão de terapia. Mas eu lembro de ficar um pouco perdido, porque eu já tinha esse conhecimento de que o meu terapeuta não era o meu amigo, mas é óbvio que partes de mim
como sempre aconteceu, querendo cuidar dele, querendo saber mais da vida dele, que é o querendo cuidar das pessoas, né? E como a gente conversou sobre isso, e como eu poderia tentar cuidar dele, mas esse não era o local em que ele deixaria eu existir e tudo mais. Isso já era claro pra mim. E eu lembro de me sentir um pouco perdido nessa conexão, porque é isso. Você quer cuidar da pessoa, do seu amigo, mas é o seu terapeuta. Não é um cuidado direto que você vai dar. E aí tem um outro exemplo, mas eu não queria entrar nesse exemplo antes de deixar você responder, que é estar num ambiente aonde o terapeuta Fora você do setting, convive, né? fora do setting. Por exemplo, o aniversário de uma pessoa em comum, vocês vão ali, ou o casamento de uma pessoa em comum. Não são, eu conheço poucos psicólogos que saem do setting, né? Porque o setting, ele é um lugar seguro, é um lugar já construído na relação, para deixar claro que nesse espaço a gente está falando de você, enfim, né? Então, eu acho que é mais fácil a gente manter a terapia no setting, porque já está posto que aquele é o ambiente terapêutico e tal. Quando a gente sai do ambiente, então eu tenho muitos pacientes que moram fora do Brasil e tal, quando eles estão aqui, a gente sempre tenta tomar um café, se ver, né? Se ver pessoalmente e tal. Que é engraçado, né? Porque eu tenho muito paciente brasileiro, paulista, enfim, que mora em São Paulo, mas que não tem esse ímpeto de me ver pessoalmente, mesmo morando tão perto, né? Mas é uma pessoa que vem lá Remoto, né? da Irlanda, da Alemanha. é, e aí, o que que acontece? Quando a gente resolve fazer esse movimento, então assim, então a nossa sessão, eu pelo menos prefiro, eu não marco um café com o paciente, né? Eu marco a sessão no café. A gente vai fazer sua sessão, só que é num café. E aí a gente tem coisas que estão fora do setting e que o psicólogo precisa levar em consideração. Então, a maneira que a gente fala com a garçonete, que a gente paga a conta, se a gente vai pagar a conta, se o paciente vai pagar a conta, se todas essas coisas você precisa colocar no cálculo e tal. É, e lembrar que a gente está lá para falar do paciente, e a gente também está analisando essas coisas no paciente, como ele se comporta e tal. Eu sinto falta de ter esses momentos de presença, assim, com os meus pacientes, de estar pessoalmente com eles, porque eu sempre levei muito em consideração o corpo no processo terapêutico. O jeito que a pessoa anda, como ela se comporta, como ela está dentro do corpo, que a gente perde na no online, porque a gente não vê o paciente chegar. Quando você atende presencialmente, você abre a porta, você vê como a pessoa anda, como que ela senta, como que ela ocupa o espaço, como ela entra no setting. Né? Tem paciente que entra, se esparrama, joga as coisas para tudo quanto é lado e tal, e tira o sapato, e deita, e não sei o quê, tá, tá, tá. Tem paciente que entra, nossa, fica ali sentado no cantinho do sofá e tal, não se mexe. Então, esses dados a gente perde. Por isso que eu gosto de marcar esses cafés, porque eu consigo ter um pouco mais disso e tal, né? Eu já tenho pacientes também que, pararam a terapia, tiveram alta ou alguma coisa assim, e que, assim, a gente pode tomar um café, marcar um papo, mas eu entendo que é um papo com foco no que ele precisa ali, ou no que está acontecendo com ele, né? Porque se eu sentar lá e falar do meu casamento, dos meus problemas e tal, é isso, a gente perde a objetividade de novo, se esse paciente for voltar e tal, enfim, eu não quero perder essa objetividade que a gente tinha, né? Uhum. Então, quando o psicólogo resolve levar o paciente para fora do setting ou criar esses settings diferentes, também tem técnica para isso. Tem uma linha na psicologia que chama AT, acompanhante terapêutico. Então, tem ferramentas mesmo para a gente trabalhar isso, para a gente estar com o paciente fora e tal, enfim, se você está ouvindo a Hum. gente, é psicólogo, e resolver fazer, não sai que nem um maluco almoçando com seu paciente sem saber o que você está fazendo. Calma, né? Tá. Então, e aí tem questões também que aí vai de terapeuta para terapeuta, que é essa coisa, a gente vai sair, mas então o paciente paga tudo. O paciente não vai. Enfim, tem outras questões aí que entram que não tem um consenso, não tem uma regra, o CRP não vai falar sobre isso. Uhum. Você decide ali e resolve e tal. Você está tratando com aquela saída também, né? Porque aquela saída é importante para algo no coisa terapêutico.
isso foi claro para mim também quando a gente foi sair. É uma sessão de terapia que a gente vai fazer num local de escalada. E aí depois acabou, só que a gente acabou almoçando junto, porque cada um ia para um lado, mas a gente tinha que comer, e aí a gente acabou expandindo para comer. Sim, que aí não Mas, é. Mas ó, se você fosse um paciente, sei lá, que tem uma questão com dinheiro, tem dificuldade sei lá, tem uma questão nossa, não gasto de jeito nenhum, não sei o que, né? Talvez você pagar o almoço, a sessão, fosse um ponto, entendeu? Só uhum, que isso também normalmente é trabalhado depois. O paciente, o terapeuta vai falar, ah, não, mas você que vai pagar, não sei o que, não sei o que lá. Aí, uma ou duas sessões depois é que isso vai ser falado, fala, olha, como você se sentiu? Nossa, fiquei puto porque você me fez pagar. Ah, por que que você ficou puto? E tá, enfim, aí isso vai ser trabalhado, né? fiquei puto que você queria cobrar para ir comigo no médico. Lembro dessa sensação. E fico muito feliz que ela aconteceu. E eu queria trazer um outro ponto, que aí é você acaba tendo amigos em comuns e você frequenta de vez em quando um local que o seu terapeuta aparece, mas não que vocês, não é uma sessão de terapia, né? E eu quero trazer isso como, para mim, um benefício, que foi gigantesco disso ter acontecido em duas ocasiões. Uma foi o aniversário de uma amiga em comum com o meu terapeuta, e não era uma sessão de terapia, nós só fomos na festa e a gente não estava conversando ali como terapeuta, só estava frequentando o mesmo ambiente. Só que o meu terapeuta, sempre o meu terapeuta, no ambiente em que estávamos, observou comportamentos em mim que era justamente como fala com as pessoas, como eu danço, como isso e como aquilo, que foi maravilhoso e eu não conseguiria de alguma forma trazer aquilo para terapia porque eu não conseguia ver aquilo em mim. Aquilo em mim sou eu. Então, como é que eu vou falar, ah, hoje eu briguei na balada? Beleza, se eu briguei na balada é uma coisa, porque aconteceu uma. Agora eu dancei de uma forma que eu sempre danço, como que eu vou falar isso na terapia? Não tem como. E para mim isso foi maravilhoso de ter o meu terapeuta naquele ambiente, porque aconteceram várias coisas ali, como eu me comportei, que foi ótimo trazer para terapia. E eu não acho que teria acontecido se a gente não estivesse naquele ambiente. Mas é uma coisa difícil, né? Porque assim, se você marca uma sessão com alguém na balada, a pessoa já vai se comportar diferente porque é uma sessão na balada, né? Não é você estar num ambiente onde de vez em quando você encontra o seu terapeuta, você está sendo você mesmo. Eu acho que já existe mesmo uma coisa engessada ali. Isso foi ótimo para mim no meu processo terapêutico, disso ter acontecido, e o meu terapeuta ter observado e ter trazido para a sessão, e foram coisas que foram profundas em mim, de coisas da minha adolescência, que eu não conseguia trazer aquilo de uma forma clara, de um entendimento tão claro assim. Mas é uma coisa, enfim, É uma coisa super benéfica para o paciente, mas é um risco que o terapeuta corre. Porque ao mesmo tempo que ele está olhando tudo isso de você, você também está vendo uma parte. Você nunca viu seu terapeuta na balada. É, então, isso pode ser ok ou pode ser um problema. Eu acho que depende de um monte de coisa, de como ele vai cuidar disso depois na terapia, como ele vai trazer, é, como isso vai ser trabalhado e tal. Então, é um risco que a maioria dos psicólogos ou dos terapeutas não querem correr, porque não dá para controlar o que seu vai ser revelado para o seu paciente nessas situações. Você pode estar lá com seu marido, namorado, esposa e ter uma briga. Você, terapeuta, com a sua esposa, não dá para controlar, né? Alguém pode ir lá e dar em cima do seu marido. Enfim, é, é um risco que a gente corre. Será que eu quero que meu paciente tenha acesso a essas coisas? Isso vai ser benéfico ou vai ser prejudicial para o processo dele? Porque eu acho que a vida, o terapeuta está na vida como todo mundo está, né? Essa ideia do terapeuta ser perfeito, eu acho que mais atrapalha o processo terapêutico do que ajuda. Então, a gente tem que estar preparado também para falar sobre se você abriu esse espaço, se você optou por estar no mesmo ambiente que o seu paciente, você tem que estar aberto a tudo que vai acontecer e dar conta, e não é todo terapeuta que dá conta disso, né? e eu sinto também que Agora, se tivesse sido perdão te interromper, mas se tivesse sido no começo, nos primeiros anos, assim, eu acho que não teria sido benéfico, sabe? Eu acho que como eu teria visto o meu terapeuta, talvez não tivesse sido positivo. Mas como a gente é, já o- estava há anos na terapia, como eu já conseguia ver o meu terapeuta de formas que ele já tinha trazido para a terapia, e como eu já conseguia fazer essa autoanálise também,
foi muito benéfico, assim, sabe? Mas eu vejo É, no começo, mas do escalar tudo no começo, se eu pensar que a gente tivesse feito, eu acho que não teria sido benéfico, teria sido o contrário, né? que é o que o terapeuta pensa, né? O vínculo aguenta esse tipo de contato, esse vínculo suporta. Então tem que pensar muito nesse lance do quanto o vínculo tá forte o suficiente para sustentar, para aguentar esse tipo de situação. Agora, se você está no ambiente, então tem, não sei se dá para dizer que é uma regra, eu acho que sim, que é uma regra, mas quando a gente está no ambiente e de surpresa a gente encontra um paciente, é, a, a etiqueta terapêutica é que a gente não vá até o paciente, a gente não vai até o paciente, a gente não cumprimenta o paciente, a gente não faz esse movimento. Se o paciente se sentir confortável, sei lá, você chega no restaurante, tá o paciente com os amigos de trabalho. Você não vai lá na mesa, oi, fulano, tudo bem? Nanana. Por quê? Porque você de alguma maneira está obrigando ele a te apresentar, né? Assim, meu terapeuta. Sei lá se a pessoa contou para os amigos que faz terapia, se ela se sente à vontade. Então, a gente não faz isso. Se o paciente quiser, ele vem, te cumprimenta, te apresenta, mas é um movimento, uma escolha dele. Então, e isso pode acontecer de seu paciente ficar puto, falar, nossa, nem veio falar comigo, vai trazer na sessão, e aí você explica. Tipo, né, olha, mas e por que que você não foi falar comigo? Mas, né, assim, existe sei lá, um bom senso aí terapêutico de que nessas situações a gente não faz esse movimento de ir lá, de conversar e tal, faz o paciente, se quiser, vem, e se ele não quiser, tá tudo bem também, você vai entender, isso vai ser depois discutido em sessão, né? Eu entendo muito isso, principalmente eu acho no começo, quando eu fazia, não tinha contado para todo mundo ainda, sabe, que eu fazia terapia. E se isso tivesse acontecido no começo, como eu me sentiria desconfortável. Já hoje, tipo, eu já virei o advogado da terapia, né? Falo para todo mundo fazer terapia. Então, meu terapeuta ali, peraí que eu vou falar com ele. E como é esse sentimento, né? De humanização da gente, né? Humanização e aceitação da gente, né? Digo, num total, mas como é tanta coisa de falar sobre terapia, sobre essa autodescoberta. Eu só fico procurando desculpa de temas para vir aqui e falar mais bem da terapia de relações, mas eu vou parar de fugir do tema. É. E assim, eu acho que quem escuta a gente há algum tempo já sabe bem, mas enfim, vale sempre reforçar, né? O processo terapêutico não é um processo de aconselhamento. Eu não tô lá porque eu sei todos os caminhos da vida e eu tô aqui para te falar. Não sou seu mentor, não tô te direcionando. O trabalho terapêutico é conversar sobre o que está acontecendo com você para tentar curar algumas coisas, e talvez algumas eu tenha assim um caminho e estratégias e que eu também não consigo garantir 100% de que vai funcionar, né? Às vezes tem eficácia com um paciente, com outro não e tal. Mas a gente também está tateando o ambiente juntos. E a mesma coisa acontece na minha vida. Eu também passo por coisas que sozinha eu não consigo tatear, entender, enxergar e melhorar. Eu preciso do apoio, da ajuda de um outro profissional, que é o meu próprio terapeuta, e assim vai, né? Tem até um meme rolando essa semana, acho que é do Eduardo Steinbush, falando, né, que ele tem dois terapeutas. Ele tem um terapeuta, ele tem um outro terapeuta que é para discutir a relação com o primeiro terapeuta, para ter certeza. Agora, eu quero abrir um outro ponto que é, se a gente, enquanto terapeuta, psicólogo, se a gente tem vontade de ser amigos dos nossos pacientes. Eu sei que sim, porque eu sou uma pessoa Ah, maravilhosa, na maior parte do tempo, não sempre. E é isso. Falando de mim, né? Mas, por favor, Cintia, fale de você. sim, a gente tem, claro, porque então, do lado do paciente, ele não conhece a gente de fato, ele tem só um recorte, né? Isso tudo é controlado e tal. Agora, do nosso lado, que a gente está vendo ali a pessoa 100% como ela é, entendendo como ela funciona, quais são as feridas e tal, tem um monte de sentimentos que acontecem do lado de cá também. E tanto os bons quanto os ruins, eles também são relevantes para o processo terapêutico do paciente. Então, se você não gosta do paciente, ai, vou atender aquele chato, meu Deus, aquela chata, meu Deus, não sei o quê.
Essa sensação que a gente tem, né, esse processo de transferência que acontece, é um dado terapêutico. É tipo, por que que eu me sinto assim com essa pessoa? O que que ela tem na personalidade dela, no jeito de ser que me incomoda tanto? E aí a gente vai percebendo que não incomoda só a gente, incomoda as pessoas que trabalham com ela, incomoda a família dela, incomoda o parceiro dela. E como que a gente leva isso para o processo, né? Porque você não chega e fala, olha, nossa, eu acho você chata, e quando eu venho te atender, eu sempre tô com essa sensação dessa chatice que você tem, e não sei o que, não sei o que lá, né? Como que a gente leva isso, né? E aí, de novo, qual que é esse vínculo? Às vezes a gente tem vínculo para falar. Fala, nossa, como você tá chata. O que que tá acontecendo? Às vezes você não tem vínculo ainda para chegar e falar. Então, é desafiador também perceber se a gente tem espaço para falar isso ou não, né? E vou cobrar mais caro que você é chato demais. Ah, Nossa, e como é esse lado que você falou agora me fez pensar como é gostoso você conseguir ver a mudança para melhor na outra pessoa, né, como terapeuta. Porque eu já vejo isso como gerente de pessoas, o quanto você está ajudando no desenvolvimento da carreira, da personalidade da pessoa ali, o quanto você dá dicas e tudo mais, e você consegue ver a pessoa que era quieta no começo, que era toda fechada, chegava tudo fechado, e depois essa pessoa, ela existe, ela ocupa um espaço, ela se esparrama, ela se expressa, e deve ser um sentimento muito gostoso, assim, um orgulho, né, do seu trabalho sendo maravilhoso. Também créditos ao paciente, no caso eu me dando créditos aqui, porque eu sei que eu fui um paciente horrível no começo, completamente fechado, mas depois virei um paciente maravilhoso. Mas como é esse sentimento mesmo? E aí, ainda mais, né? Tipo, o paciente querendo ser amigo do terapeuta, porque existiu toda essa transformação, esse cuidado. Ou o terapeuta já, puta, essa pessoa era chata, agora é uma pessoa maravilhosa. Eu ajudei nesse processo. Quero ser amigo dessa pessoa maravilhosa hoje. Mais uma pessoa maravilhosa colocada no mundo. Vai criar mais pessoas maravilhosas. E não poder, não ter esse espaço, né? E eu lembro disso ser muito claro na minha terapia, do meu terapeuta falar de você vai parar a terapia em algum momento, talvez daqui 10 anos você volte. E eu vou estar aqui, eu vou ser o seu terapeuta. A gente vai continuar isso. E tipo, que droga! Eu pensei que quando acabasse e recebesse alta, a gente podia então virar amigo, fazer isso, aquilo. Não, vai ser para sempre meu terapeuta. Tipo, não, saco. mas assim, ó, você pode virar amigo. Só que você está disposto a abrir mão do vínculo terapêutico que você construiu em prol dessa amizade? Porque uma vez que vocês virarem amigos, acabou o processo terapêutico, acabou a objetividade, acabou, não tem volta, não dá para voltar. Ah, mas comigo deu certo. Gente, acho bem complicado, assim. E acho complicado para o próprio terapeuta mesmo. A gente volta, não, não tem como desver certas coisas, né? Desfalar certas coisas. Já foi, assim. Então, se você quer terminar seu processo terapêutico e virar amigo do seu terapeuta, entenda que o vínculo terapêutico vai se desfazer e vai começar uma outra coisa, né? Assim, não tem problema, você pode querer isso, mas tá em outro lugar já, assim, não tá mais nesse lugar terapêutico. É as dificuldades da vida, né? E sobre ver o paciente mudar, né, as coisas acontecerem, assim, ai, gente, eu acho que é a maior alegria do trabalho mesmo, do processo. Eu acho que a gente tem várias alegrias, né? Às vezes o paciente que vem para a sessão só enrola, fala de tudo, mas não fala de nada, ele vir e falar de alguma coisa relevante já é uma super alegria, né? Também eu não quero, você não tá na terapia para performar perante o seu terapeuta. Nossa, eu tenho que mostrar serviço aqui, não é isso, né? Então, assim, às vezes uma sessão que a pessoa conseguiu abrir alguma coisa ali, que a gente viu que ela acessou uma coisa importante, você fica tão feliz quanto ela resolver uma coisa gigantesca na vida dela. Então, eu tenho pacientes que estão comigo há um certo tempo, que já passaram por questões profissionais, que eu já vi todas as etapas, assim, sabe? Tipo, reunião de diretoria, uma tragédia, um horror, depois um pouquinho melhor, depois, nossa, nem fiquei com tanto frio na barriga antes, depois não sei o quê, agora.
Nossa, sabia que eu, tipo, sei lá, não, teve reunião de diretoria essa semana, não sei o quê. Ah, é, teve? Mas e aí? Não, nossa, foi, não, normal, não sei o quê. Normal? Há 2 anos atrás era o maior pesadelo da sua vida. Aí a pessoa fica, nossa, é mesmo, né? Nem lembrava. Tipo, sim, eu lembro muito bem. Porque também tem isso, sabe, Bruno? Às vezes a pessoa vai, como o processo ele é gradativo, às vezes ela vai resolvendo, curando, melhorando, sem se dar muito conta. E aí já até esquece, sabe, que aquilo era um grande problema, assim. Eu acho que tem que mudar esse negócio aí do conselho de psicologia, deixar ser amigo sim, porque eu acho uma mancada não poder. A gente experimenta com um grupo de pessoas, vê o que acontece, como já fizeram no passado, mas agora a gente vive no século XXI, experimenta de novo, porque é essa coisa, né? Você falando disso, eu tentei lembrar de amigos que isso aconteceu, sabe? De você ver evolução assim. Eu acho que nenhum se compara como a terapia, né? Nenhum você tem uma conexão tão profunda assim como a terapia para realmente ver as etapas acontecendo, sabe? Porque eu consigo ver eu como paciente as etapas em que as coisas foram mudando assim depois de muito tempo, né? Não conseguia ver tão claramente. Mas o que eu mais vejo é de eu chegando na terapia e a pessoa que sou hoje, sabe? Como é assim, eu não consigo nem descrever como que essa mudança aconteceu, sabe? E de pensar, o meu terapeuta viu tudo isso, já me jogou na cara várias vezes assim de brincadeira, de tudo mais, lembra, não sei o quê. E isso é uma conexão tão profunda que eu não tenho nenhum amigo que consiga ver isso, sabe? Eu tenho amigos muito antigos, de tempo de criancinha, que eu nem me entendia de gente, mas não tem esse olhar, porque não tem essa realmente ver essa mudança, sabe? De eu chegar ali. Sempre me conheceu como uma pessoa fechada e me vê uma mudança hoje em mim, mas mesmo assim vê só uma pequena parte, onde o terapeuta consegue ver tantas pétalas dessa mudança, sabe? Tantas coisas, tantas formas dessa mudança. E que bosta de não ser amigo? Por quê? É, mas porque é isso, o vínculo de amizade ele traz outras coisas que às vezes não dá para coexistir com o vínculo terapêutico. É. Difícil de aceitar, assim. A amizade envolve uma troca ali não dita, né? Existe um grupo de regras que a gente tem na sociedade da amizade, que é o mesmo um relacionamento heterossexual, do relacionamento monogâmico, né? Já é tão intrínseco na nossa sociedade que a gente, como amigo, já tem isso. Ninguém precisa dizer, já está ali. E a gente virar amigo do terapeuta entra nisso, né? Você entra nesse negócio de medo de talvez perder a amizade, medo de talvez dizer algo, de provocar briga. E é tipo, e como terapia não tem como isso acontecer, né? Não tem como ter um espaço onde você vai ter medo de expressar algo que você não gostou e tudo mais. Apesar do terapeuta ser uma pessoa que está ali, aguenta, né? Até brincando, ser amigos de psicólogos, porque os psicólogos aguentam mais coisas sobre a gente do que as outras pessoas não terapeutizadas, Será? por assim dizer. Será que aguenta? Não, não são todos, Eu não. não Ah, sei. eu já aprendi isso, porque na minha cabeça eu pensava que os psicólogos fazem terapia, então são mais terapeutizados. Tipo, não, não é tão simples assim. Não é Infelizmente, tão não é tão simples. simples. Tá? Ó, eu vi esses dias um negócio no TikTok, uma terapeuta falando uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu achei legal, Uhum, legal compartilhar. Que ela estava falando que ela prefere ser uma página em branco para os pacientes dela, porque ela, no primeiro processo terapêutico dela, ela teve um terapeuta que se autorrevelava demais e que, além dele se autorrevelar demais, então ficava muito claro para ela quais eram os posicionamentos dele, os valores, e ele meio que impunha isso. Então, a partir do momento que ele se revelava e contava as coisas e tal, ela começava a perceber o quanto ele tentava direcionar ela para fazer as coisas que ele achava certo, que ele achava certo, entendeu? E que uhum, isso foi muito prejudicial depois, assim, que ela demorou muito para entender que isso não era um processo terapêutico e tal, né? Então, o que eu queria trazer com esse exemplo é, se você faz uma terapia em que o seu psicólogo, o seu terapeuta, ele vai para esse lugar de o que você está fazendo está errado, o que você está fazendo está certo, ou isso não tem que ser assim, ou tem que ser assim, ou se o direcionamento dele é muito mais essa coisa de certo e errado, ao invés de vamos refletir o porquê, o quanto isso faz bem para você ou faz mal para você e tal,
aí é um alerta. Eu acho que não é um bom profissional. O terapeuta não está aí para falar que é certo ou errado o que você está fazendo. Porque o certo e errado é subjetivo demais. É, mas estou traindo meu marido. Não é sobre ser certo e errado. O processo terapêutico não vai olhar para isso. Vai olhar o porquê que você faz isso, o quanto isso te faz bem ou não, por que que está fazendo bem, ou por que que está fazendo mal e você continua fazendo. É, não é nesse lugar de você estar fazendo uma coisa certa ou você está fazendo uma coisa errada. Então, não é um espaço de julgamento. E se for um espaço de julgamento, você também já perdeu o principal do vínculo, que é isso, né? Você não vai mais levar coisas para a terapia porque você vai se sentir julgado. Não cabe isso no processo terapêutico. Se o seu terapeuta se autorrevela, traz coisas da vida dele para te direcionar ao que você tem que fazer, ó, eu fiz isso na minha vida, deu super certo, faço igual. Tem alguma coisa errada. Então, muitas vezes a gente traz, né, para o paciente um exemplo só para falar, olha, aqui deu certo. Com você, o que que você acha? Como, né, que tem outra coisa que podia ser feita? Não vai lá e repete porque é assim que tem que ser feito e tal. Tem muito profissional ruim no mundo, gente. Mas é melhor eu procurar um psicólogo. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou, eu não sabia que psicanalista não precisa ser psicólogo, né? Não necessariamente é psicólogo, que tinha diferença e tal. Mas você confia em alguém que vai estudar 2, 3 anos só para... Falei, olha, a pessoa, o psicanalista que não é psicólogo, que não tem a formação em psicologia, vai estudar 2, 3 anos, só que vai estudar 2, 3 anos psicanálise, vai se aprofundar naquilo, que é uma ferramenta específica e que se propõe a coisas que um psicólogo mais geral não se propõe. Então, sim, para mim não é menos confiante. A questão é o quão bom e comprometido e ético esse profissional é. Gente, tem um profissional com 20 anos de experiência, sei lá quantas formações, que é péssimo. É, Então, enfim, se você acha que o seu terapeuta, sei lá, tem alguma coisa errada aí, não tá legal, manda mensagem pra gente, te ajudar a pensar um pouco sobre isso e levar isso para terapia também, porque eu acho que isso tem que ser levado, né? Eu não me sinto mais confortável aqui nesse espaço. Eu me sinto julgado, eu acho que... Tanana. Tem que levar. É um relacionamento também, né? É. E se você não consegue confrontar, também é uma ótima coisa de dizer na terapia, porque você não consegue confrontar como parte disso. E o que a gente quer na terapia também é que o terapeuta diga pra gente, mas o que que eu devo fazer? Que às vezes a gente fica tão perdido e é uma merda, porque ele não diz o que que você tem que fazer, né? É uma porcaria isso, porque a gente tem que decidir o que fazer. E você falando nisso, eu tipo, talvez eu queira um terapeuta ruim, talvez eu queira alguém me dizendo, porque assim eu projeto a minha raiva nele, não assumo minhas próprias culpas e não evoluo em nada, não mudo. Não me responsabilizo, exatamente, falar, minha vida só não caminhou porque aquele terapeuta ruim não me direcionava e Devo tal, não trocar de sei o quê. trabalho ou não devo? Não consigo Não, decidir. O gente, terapeuta não, não fala é. troca. Aí você troca, faz cagada e culpa o terapeuta, porque eu não queria trocar. Ai, meu Deus. Mas olha, por outro lado, também, né, tem tanto terapeuta bom no mundo e que se desafia, que testa coisas, é, e não sei, assim, eu acho que eu nunca vou compartilhar aqui um sentimento muito pessoal, meu, só para você, tá? Demora. Só eu e você. As pessoas que escutam a gente já são tão de casa, né, que já nem. Mas eu acho que para mim, como terapeuta, eu prefiro, ou eu não sei se eu prefiro, ou se eu sei lidar melhor assim, mas com a sensação de que eu gosto que o paciente perceba que eu estou testando coisas também, que eu estou experimentando coisas com ele, que eu estou tentando descobrir o que é melhor para ele. Eu não gosto. Eu não quero que meu paciente ache que eu tenho um método redondinho e que eu só vou encaixar ele nesse método sessão após sessão. Eu não quero que ele se sinta assim. Eu quero que ele perceba que eu estou testando, que eu estou ali também com ele, que eu estou trabalhando com ele.
não que ele vai chegar num negócio quadrado. E eu faço isso, eu falo isso, eu falo, não, pera, vamos trabalhar essa ideia, vamos testar essa ideia, vamos pensar, vamos testar isso essa semana, vamos, porque é isso, eu quero que ele entenda que é um trabalho a quatro mãos mesmo. Eu estou trazendo ferramentas e coisas, ele também vai experimentar isso e pronto. Eu não quero, ó, tá aqui, vai lá e é isso. Não gosto, sabe? E talvez eu tenha pacientes que não tenham ficado porque não gostam de um método assim. E não tem problema, né? Ele vai achar alguém que é mais quadradinho, que vai ter um negócio ali prontinho para ele, ok. Mas eu não sou assim, eu não acho que o processo tem que ser assim. Essa é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas de processos terapêuticos, que é justamente nós somos únicos. E apesar de você ter regras, de você, por exemplo, não virar amigo, de você ter um valor que tem que ser pago e tudo mais, cada pessoa é tão única e vai ter coisas diferentes, que vão funcionar de formas diferentes, e essa experimentação eu acho tão gostoso, eu acho tão maravilhoso, e eu me vejo completamente oposto que eu era antes de eu começar a terapia, porque eu queria saber as regras, quais são as regras, que eu sei qual é o preto e branco que eu tenho que seguir, e como a terapia é justamente uma coisa colorida, porque a gente é colorido, mas a gente não sabe dessa cor toda, né? Porque a gente é tão instruído a regra, o que é certo, o que é errado, e a gente é tanta coisa colorida, e a terapia, para mim, essa parte é algo maravilhoso, que é essa infinita possibilidades de experimentação e coisas que dão certo e outras coisas que nem dão tão certo assim. E é, eu como falei, eu sou a chacrete ali da terapia, a terapete. Mas, gente, assim Hum. como a gente demora para achar, enfim, vários tipos de profissionais que a gente tem, né, no nosso suporte de vida e tal, terapeuta é a mesma coisa. Então, Uhum, é, eu acho que se sentir desconfortável na terapia, às vezes não passa, nem passa pelo fato do terapeuta ser ruim, passa pelo fato de você estar passando por coisas e estar aprendendo coisas que são relevantes, isso dói. Então, pensar esse desconforto, inclusive com o terapeuta, tipo, olha, eu tô vindo aqui, mas eu pensei em parar, eu não quero mais vir, não tô gostando mais, não tá legal, eu sinto. E o terapeuta investigar isso com você, entender isso também. Se é porque o processo está mexendo com coisas importantes, se é porque realmente já deu, enfim, né? Eu conheço terapeutas que são quase contra a alta, né? Assim, não dão alta de jeito nenhum. Não é o meu caso. Eu acho que o paciente vai e volta no tempo dele, enfim. Eu acho que sessão esvaziada acontece, então tem momentos da vida que a gente está mais de boa, né? Que a sessão fica. Mas faz parte também. Agora, se tem sessão esvaziada há muito tempo, isso é um dado a se olhar, a pensar e tal. Então, enfim, gente, tem várias questõezinhas aí. A gente queria só pincelar um pouco dessa parte aí do afeto que acontece no processo, que é tão forte de querer ser amigo e tal, o quanto isso pode ser bom, ruim, prejudicar o processo ou não. Acho que cumprimos o nosso objetivo. cumprimos. E vamos para dicas? Você tem dicas? Pode dar sua dica primeiro. Ah, tenho duas. Uma é sessões de terapia, que eu mencionei aqui anteriormente, na Globoplay. Tem a versão em português, inglês e espanhol. Tem três versões que são muito parecidas. E a brasileira é ótima. Ah, o Selton Mello faz parte ali dela, e atores maravilhosos também. As histórias também são ótimas. E o filme, que eu esqueci o nome dele em português, que é o Good Will Hunting, com o Ben Affleck e o Robin Williams. Ben Affleck não, o outro cara amigo do Ben Affleck. Robin Williams é terapeuta e tem esse rapaz. Enfim, é uma relação de terapeuta e paciente. O paciente todo cagado, traumatizado, como a maioria dos seres humanos, e o terapeuta trazendo coisas reais ali da vida para ele e tudo mais, e como essa sessão de terapia. Não é tão terapêutico quanto sessões de terapia série, mas é um filme muito gostoso. E não é tão focado na terapia, mas tem muitas coisas de terapia. E você vê a transformação do indivíduo de uma forma rápida, porque é filme, não precisou de tantos anos. Mas como é gostoso isso, sabe? Ver esse resultado ali da transformação, onde a pessoa
se abre para o mundo, onde a pessoa, por que que ela tá fechada para o mundo, o que que aconteceu na vida da pessoa, sabe? E a gente consegue ter uma pequena janela desse personagem, onde a gente tem muito mais coisas que fazem a gente se fechar e tudo mais. São maravilhosos. Isso. Hum. Eu tô tentando lembrar o nome da série que eu quero indicar, que é aquela da Amazon, que o terapeuta resolve falar tudo que dá na cabeça dele para os pacientes. Eu sei qual é. Não é Ai, Da Apple TV, eu acho. é Mas da Apple? eu vou colocar na descrição, eu lembro dessa. É Shrinking, acho, o nome em inglês. E essa É. mesmo. Que é maravilhoso. Tipo assim, nossa, mas por que que o terapeuta já não vem e fala logo o que ele acha? Pois é, vocês vão entender o porquê. Ele fala, ó, paciente, se divorcia do seu marido te Nossa, bate, por o que 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 você você está não fazendo? larga esse merda desse marido, não sei o que, enfim. É maravilhosa essa série. E livros eu já indiquei, vou indicar de novo, e vou indicar quantas vezes forem necessárias. Qualquer livro do Yalom sobre terapia, mas vocês podem começar com o Carrasco do Amor, que é maravilhoso, do Yalom, que vai falar também muito sobre como o terapeuta se sente no processo, né? Porque ele fala bastante dele, é muito bom. Ou talvez você devesse conversar com alguém que também, né? Ai, esqueci o nome da autora, mas ela também fala muito do processo dela, de como ela se sentia atendendo essas pessoas e tal. Então, acho que dá para ter e enxergar esses dois lados aí. Muito bom. Que bom. E mande mensagem pra gente também, se você quiser saber mais, quiser bater papo. Temos bastantes ouvintes novos, Se deixando você review e quiser feedback indicação de bons terapeutas também, também. mande mensagem. Conheço muita gente boa nesse mundo. É isso. Ai, Cíntia, Maravilhoso. mas não posso te mandar mensagem para ser seu paciente? Não, porque minha agenda tá uma loucura. Não cabe uma. Tá complicado, assim, talvez só semestre que vem, não sei, gente. Tá difícil ver aqui. Boa, é isso. Mais um tema gostoso. É isso, gente. Vejo vocês semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.